O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos nós neste dia celebrando a solenidade de Corpus Christi, o verdadeiro corpo de nosso Deus. 10 dias após Pentecostes, a Igreja celebra solenemente e, inclusive, vai às ruas declarando a sua veneração, melhor dizendo, a adoração a Cristo Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do altar. É uma festa antiga, é verdade. Remete, sim, à Santa Missa, que Nosso Senhor deixou como memorial da sua presença entre nós, mas enquanto devoção à Eucaristia, é datado por volta de 1240, quando na Bélgica uma freira, que depois foi canonizada, Santa Juliana, teve, por assim dizer, visões e pediu então ao Papa que fizesse algo em relação à devoção ao Santíssimo Sacramento. E dali então se instituiu uma festa local e em 1260 tornou-se uma festa em toda a igreja, em toda a igreja católica. Para aquela ocasião, Santo Tomás de Aquino foi convidado a compor os belíssimos textos que a igreja ainda hoje usa no dia de Corpus Christi, tanto na Santa Missa quanto na liturgia das horas. Nós que ouvimos a liturgia deste dia, aqui acabamos de ouvir o Evangelho, mas vamos ouvir, quem vai à missa, ouvirá uma primeira leitura do Gênesis, ouviremos juntos o Salmo 109, depois um relato da carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira leitura recorda Melquisedeque, que levou pão e vinho e fez ali um sacrifício, ofertou a Deus em holocausto os frutos da terra. Assim como Abraão deu o dízimo de tudo, Melquisedeque também traz não uma vítima em sangue, mas pão e vinho. A nossa participação no mistério da Eucaristia, aquele homem, Melquisedeque, rei e sacerdote, oferece diante de Abraão o pão e o vinho. É tão bonito de ver que as figuras da Eucaristia, por assim dizer, o anúncio de Cristo já está presente no Antigo Testamento. E o salmo que a liturgia de hoje entoa, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, faz recordar não só o sacerdócio ministerial, claro que este se evidencia, mas também o sacerdócio de todos os fiéis batizados. E o que temos em comum, devemos nós também oferecer à nossa vida. Jesus escolhe o pão e o vinho para permanecer no meio de nós. E nesses 2 elementos, do sacrifício de Melquisedeque, do sacrifício de Cristo, o nosso sacrifício também.
O pão, sinal do suor, do trabalho, do sacrifício do homem. O vinho, que traz a alegria, resumindo assim então a alegria da vida do homem, unido ao pão, o sacrifício e as alegrias, a oferta de uma vida inteira que se oferta diante do altar. A segunda leitura, por sua vez, recorda da instituição da Sagrada Eucaristia. Isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Se dele beberdes, fazei também em memória de mim. E assim façais enquanto esperam a sua vinda gloriosa. O Evangelho, por sua vez, esse texto bonito que recorda a multiplicação dos pães. Todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. É o gesto de Jesus que recorda o que Deus havia feito outrora, no deserto também, aonde do céu veio o maná. Deus interveio em favor do seu povo. Nesse evangelho fica tão claro: Jesus parte os pães, distribui, o povo é organizado, os apóstolos fazem o serviço. No deserto, o maná também não sobrava. Aqui, nesta passagem do evangelho, diferente do deserto de outrora, sobram os cestos cheios, porque o pão, que é Jesus, quer ser pão em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Qual é, pois, então o sentido da festa de hoje? Vale lembrar que, por si só, a Eucaristia sempre é a ação de graças. E cada missa é a ceia e, ao mesmo tempo, o sacrifício do Senhor que se perpetua no coração da Igreja e do mundo. E a sua presença misteriosa no corpo de Cristo, no corpo e sangue, que é grande milagre, aonde nossa capacidade humana não consegue entender como que alguém tão grande e maravilhoso permanece tão pequeno num pedaço de pão. E dizemos isso: permanece num pedaço de pão por amor a ti, por amor a mim. Eis a nossa fé. Jesus está realmente presente no seu corpo e no seu sangue, na sua alma e divindade, tão perfeito e real como está no céu. E este mistério de fé nós só poderemos compreender plenamente ajoelhados. Com a nossa razão e com os nossos sentidos, ficamos ainda com falha. O paladar falha, porque o sabor é pão e vinho. O tato falha, porque ao tocar percebemos que é pão e vinho. A visão falha, porque enxergamos pão e vinho. O olfato falha, porque o que se sente, o que se cheira, pão e vinho. Somente pelo ouvido daquele que crê e escuta podemos perceber este grande mistério. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. De modo que, meu irmão e minha irmã, no pão e no vinho Jesus se esconde para que a nossa fé e o nosso amor o descubram. Cada comunhão, cada visita ao Santíssimo, cada momento de adoração nos faz crescer e nossa alma pode assim aprofundar a amizade com Cristo. Não por acaso Santo Tomás de Aquino vai lembrar que a virtude do sacramento da Eucaristia é exatamente transformar o homem em Cristo pelo amor. E é verdade, cada um vive segundo aquilo que ama. Se nós, de nossa parte, amarmos Cristo, viveremos por Ele e para Ele. E Ele não quer outra coisa senão derramar muitas graças, como outrora derramou, multiplicando os pães, curando os doentes que lhe procuravam. O seu corpo e o seu sangue continua a ser derramado por mim e por ti. E nesse sentido somos felizes, porque temos Jesus muito perto de nós nos sacrários, diferente daqueles que por vezes tinham que caminhar tão longe para contemplar a sua face. Nós temos o Senhor tão próximos de nós. Não precisamos muitas vezes ir longe para ver Jesus. Poderíamos talvez ser mais generosos, participar melhor da missa, ouvir mais atentamente o que o Senhor nos fala, comungar mais piedosamente também na Santa Missa, como dizia São João Maria Vianney, pedir essa graça, porque afinal de contas, se nessa terra não entendemos o que é a missa, no céu entenderemos. Ele dizia: só no céu compreenderemos a felicidade de poder celebrar a Santa Missa. Também dizia:
Sabemos pela fé que Deus está ali, no sacrário, e abrimos-lhes o nosso coração, sentimos-nos felizes por sermos admitidos à sua presença. E esta é, com certeza, a melhor maneira de rezar. Os santos todos encontraram na Eucaristia uma fonte profunda para a sua vivência espiritual. Lembro aqui com carinho, de Carlo Acutis, um santo aí do nosso tempo, um jovem que se destacou em sua vida e que, já aproveitando da internet, fez um site, construiu, e ali nesse site colocou os relatos dos principais milagres eucarísticos pelo mundo afora. Que bonito, um jovem cheio do amor, do desejo de estar com Jesus na Eucaristia. Ou ainda, para falar das muitas vocações, São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, que participavam de 3 missas aos domingos. A primeira, para se preparar para a comunhão. A segunda, para então comungar naquela missa. E a terceira, para fazer a ação de graças. Se os santos viveram assim, São João Maria Vianney, um sacerdote, Carlo Acutis, um jovem, São Luís e Santa Zélia Martin, um casal, nos faz recordar então que a Eucaristia tem uma grandeza, é o nosso tesouro. E o que podemos fazer nós para guardar esse tesouro? Primeiro, olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, declarar também o nosso amor. E hoje, um dia tão bonito, enfeitamos as ruas, fazemos os tapetes preciosos, talentosos, cheios de arte e piedade. Mas, acima de tudo, devemos também pedir ao Senhor a graça de preparar e enfeitar o nosso interior com as virtudes mais elevadas. Cuidar de como comungamos, como nos aproximamos do altar, da delicadeza, da cortesia de chegar na igreja em tempo da missa, procurar o sacrário, fazer uma genuflexão bem feita, rezar em silêncio, não ficar conversando dentro da igreja, e se for necessário falar com alguém, que se faça então em voz mínima, em voz baixa, estar em tempo e receber Jesus piedosamente na missa, se estamos preparados naturalmente, e assim então visitar muitas e muitas vezes Nosso Senhor no sacrário, ao passarmos em frente à igreja, tirar 1 minuto ou mais para entrar e ali ficar com Jesus. Hoje, muito provavelmente, você vai participar e vai poder olhar para Jesus no ostensório, elevar os teus olhos para Deus. Tomara a Deus que possamos, ao contemplar Jesus hoje, também um dia contemplar com Ele no céu, e como Nossa Senhora o contempla hoje face a face, e poder repetir aquela linda oração de comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com a que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Que a Virgem Maria nos ajude a receber Jesus piedosamente e sempre, sempre declararmos o nosso amor a Ele, que por nós morreu, por nós se sacrificou e permanece vivo porque nos ama. Paguemos o amor com muito amor por meio de uma vida santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.